Olá galera, beleza? Mais um vídeo aqui com vocês e hoje veremos as 10 principais vezes que as pessoas tentaram encerrar a internet. A internet é uma parte vital da vida moderna. Sem acesso à web, todos os tipos de negócios e empregos seriam incapazes de funcionar. Então, como você pode imaginar, há muitas pessoas que adorariam ver a internet desmoronar. Desde que Tim Berners-Lee lançou a World Wide Web no final dos anos 1980, houve inúmeras tentativas de encerrar a internet. Alguns desses ataques foram realizados por grupos militares coordenados e governos em uma tentativa de controle político. Outros consistiam em um homem irado arrancando os fios de uma caixa de serviço. De ataques cibernéticos acidentais a conspirações terroristas frustradas, aqui estão 10 vezes que as pessoas tentaram, e em alguns casos conseguiram, desligar a internet. Homem do Texas tenta explodir a web em 2021. Um homem do Texas foi preso por conspirar para explodir a internet. Cetaron Pendley supostamente planejava retirar 70% da web destruindo um data center na Virgínia com explosivos C4. O Departamento de Justiça dos EUA disse a repórteres que Pendley planejava atingir os servidores do FBI e da CIA. Disse que ele queria derrubar a oligarquia que atualmente governa os Estados Unidos. As autoridades foram informadas da trama de Pendley por um de seus amigos. De acordo com repórteres, ele era um membro ativo de sites extremistas, onde era conhecido pelo nome de Dionísio, o deus grego do vinho e da loucura ritual. Ele escreveu no fórum Miminitia sobre seu desejo de realizar um pequeno experimento. Ele também se gabou de ter levado um rifle ar cerrado para o ataque ao prédio do Capitólio, mas afirma que o deixou no carro. Se Pendley tivesse realizado seu ataque, ele não teria destruído 70% da internet. A infraestrutura física é distribuída em todo o mundo e com backup várias vezes. Pendley agora pode pegar até 20 anos de prisão federal se for considerado culpado. Homem tenta destruir a internet para ocultar filmagens constrangedoras. Ninguém gosta de ser humilhado online. Mas um homem levou sua missão de esconder vídeos embaraçosos ao extremo. Em 2016, um chinês conhecido como Liu temia que alguém colocasse imagens dele dançando na web. Então, Liu decidiu resolver o problema com as próprias mãos e começou a destruir a internet. Naquele verão, tendo se mudado recentemente para a cidade de Weifang, ele decidiu participar de um baile público de fitness. Na China, é comum que mulheres de meia idade se reúnam nas ruas e participem das danças da avó. Liu escolheu participar de uma dessas danças da vovó, para a diversão de alguns moradores locais. Ele disse à polícia que os transeuntes estavam rindo e gravando em seus telefones. Liu pensou pouco nisso na época, mas alguns meses depois ele começou a temer que a filmagem pudesse ser compartilhada online. Foi então que ele decidiu agir. Uma noite em agosto, Liu invadiu 4 caixas de serviço da China Telecom e arrancou o interior. No total, ele causou danos de 10 mil yuan, $15 mil. Mas Liu foi visto várias vezes na CCTV e posteriormente preso pela polícia local. Interrupção da mídia social por um ano no Chad por 16 meses. Começando em março de 2018, Chad enfrentou o mais longo apagão de mídia social da história da África. Apenas 6,5% das pessoas tinham acesso regular à internet. As pessoas eram incapazes de interagir com seus entes queridos. As empresas locais tiveram dificuldade em anunciar online. Os jornalistas tiveram que lutar para que suas vozes fossem ouvidas. O governo impôs a proibição em resposta à crescente dissidência. Os críticos descreveram o presidente Idriss Déby como um líder democraticamente falido e o acusaram de censura em massa. Eles afirmam que ele está se agarrando ao poder e que a proibição das redes sociais foi uma tentativa desesperada de reprimir os ativistas antigovernamentais. Como os especialistas em TIDACPs explicaram em um relatório recente, os governos africanos com déficits de democracia, independentemente do número de cidadãos que usam a internet, reconhecem, e temem, o poder da internet em capacitar pessoas comuns a falar a verdade ao poder. Interrupção. Quando o botnet Mirai ataca os servidores de a web está repleta de hackers e malware, mas poucos causaram tantos danos quanto o botnet Mirai. O ataque devastou os sistemas do EUA quando derrubou grande parte da internet do país em outubro de 2016. O ataque foi direcionado à empresa de Tidin, que controlava uma grande quantidade de infraestrutura online na época. O ataque digital causou uma grande interrupção da internet. Afetou sites importantes como Twitter, Netflix e CNN. O botnet Mirai foi um tipo sofisticado de ataque cibernético,
conhecido como negação de serviço distribuída, DoS. Os servidores de computador são inundados com tráfego até ficarem sobrecarregados e o sistema desligar. Especialistas estimam que Mirai foi o maior ataque DoS da história. Os hackers se infiltraram em uma vasta gama de dispositivos, incluindo câmeras digitais e reprodutores de vídeo, e os forçaram a atacar os servidores de rebeldes ou cortam o cabo principal do Iêmen. O Iêmen está enfrentando uma das piores crises humanitárias do mundo hoje. Desde 2015, os rebeldes Houthi estão travando uma batalha devastadora com as forças da coalizão lideradas pela Arábia Saudita. Os Houthis são conhecidos por usar a internet como uma arma, mergulhando o país em um blackout da web. Em julho de 2018, 80% dos usuários da internet ficaram presos depois que as forças rebeldes cortaram o principal cabo de fibra óptica do país. As forças rebeldes cortaram o cabo enquanto fortaleciam suas defesas no porto de Hodeidah, no Mar Vermelho. Os rebeldes impõem proibições às redes sociais e diminuem a velocidade do já enfraquecido serviço de internet, explicou o ministro das Telecomunicações Lutfi Bachev. E isso vem em meio a relatos de que pretendem em breve cortar totalmente a internet para cobrir seus crimes. O governo golpista de Myanmar introduz desligamento da internet, como é o caso da maioria dos conflitos políticos modernos. Em Myanmar, a internet é um campo de batalha fundamental. Quando a junta militar tomou o poder em fevereiro de 2021, eles fizeram questão de reprimir a dissidência online. Os líderes do golpe rapidamente desligaram todos os dados móveis no país, e a banda larga sem fio logo em seguida. Pelo menos 535 pessoas foram mortas desde o golpe militar. Mas o povo de Myanmar se recusa a se curvar às forças hostis. Na noite anterior ao apagão da banda larga, houve uma onda de pessoas apontando para canais de rádio e aplicativos de comunicação que podem ser usados sem acesso à internet. Os manifestantes saíram às ruas para uma vigília desafiadora, usando velas para declarar: "Nós nunca nos renderemos." Morris Worm, o ataque cibernético acidental em 1988. O estudante de graduação da Cornell, Robert Tappan Morris, estava trabalhando em uma maneira de medir o tamanho da internet. Mal sabia ele que acabaria lançando o primeiro ataque cibernético do mundo. Morris criou um programa que saltava de computador em computador, contando cada um. Cada vez que seu programa entrava em uma nova máquina, ele enviava um breve sinal de volta a um servidor central que mantinha a contagem. O problema é que seu programa, agora conhecido como Worm Morris, se espalhou rápido demais e acabou obstruindo grande parte da web. O bug rasgou a rede, copiando a si mesmo entre cada dispositivo e pingando de volta para o servidor. Morris havia inventado inadvertidamente o ataque cibernético DoS, um tipo de ataque digital que força os dispositivos a sobrecarregar um servidor com tráfego. Sua ofensiva acidental colocou a internet de joelhos. Sabotadores tentam cortar a internet no Egito. 3 mergulhadores foram presos no porto de Alexandria após tentarem cortar um cabo submarino de internet e derrubar a rede egípcia. A guarda costeira egípcia interceptou a equipe antes que eles pudessem causar qualquer interrupção. Em 2013, as forças navais egípcias publicaram imagens online de 3 homens amarrados que acusaram de tentar sabotar um cabo de internet. No momento do ataque, o tráfego online egípcio estava conectado à Europa por meio de 8 cabos. Portanto, cortar um dos cabos não teria destruído a teia, mas teria causado uma perturbação significativa. Os homens se recusaram a revelar o motivo do ataque frustrado, ou se estavam trabalhando para alguém. A longa história de paralisações da internet na Índia nos últimos anos. A Índia bloqueou o acesso à internet mais do que qualquer outro país. Os apagões começaram na época em que o governo introduziu uma contenciosa lei de cidadania em 2019. Desde então, o país viu um aumento de manifestantes se posicionando contra o regime nacionalista hindu. As autoridades costumam responder suspendendo a internet. Eles afirmam que é essencial manter a paz. Mas muitos indianos acusaram as autoridades de atacar sua liberdade de expressão. O apagão de internet mais proeminente ocorreu depois que o governo de Modi encerrou serviços nas regiões de Jammu e Caxemir em agosto de 2019. Mais de 13 milhões de pessoas ficaram presas por 18 meses, antes que a web fosse finalmente restaurada em fevereiro de 2021. Investida contra o sistema de servidor RAS da internet em 2002, a internet foi atingida pelo que os especialistas em tecnologia da época chamaram de o maior e mais complexo ataque DoS de todos os tempos. Os ciberataques orquestraram um ataque violento de tráfego contra os 13 servidores RAS que, na época, formavam o coração das comunicações pela internet.
Felizmente, as proteções integradas impediram que a web ficasse offline. Mas se a ofensiva de uma hora tivesse durado mais, ela poderia ter repercussões severas para os usuários da internet em todo o mundo. O especialista em segurança digital Chris Morrow descreveu a barragem como provavelmente o ataque mais planejado contra a infraestrutura da internet que já vimos. A única maneira de impedir esses ataques é consertar as vulnerabilidades nas máquinas que, por fim, são assumidas e usadas para iniciá-los, disse outro especialista em segurança, Alan Paller, a Reporters. Não há defesa uma vez que as máquinas estão sob o controle do invasor. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.